Os canibais da Rua do Arvoredo. Esse é um relato baseado em fatos reais, ocorridos nos anos de 1860, em uma cidade que ainda estava se construindo, Porto Alegre. A história que você está prestes a ouvir é uma das mais sombrias e perturbadoras da nossa história. Uma que abala a alma e desafia a compreensão do que é ser humano. Os canibais da Rua do Arvoredo. Na esquina da Rua do Arvoredo, em Porto Alegre, um mistério macabro pairava sobre os becos estreitos e os ares saturados de decadência. José Ramos, um homem de aparência distinta e maneiras suaves, escondia sob seu exterior encantador o verdadeiro semblante de um monstro. Seu sorriso dissimulado e suas palavras calculadas eram a fachada de uma mente perturbada, onde a obsessão pelo poder absoluto de tirar vidas fermentava como um veneno mortal. Era um homem de estatura elevada, pele clara e olhos que brilhavam com uma intensidade perturbadora. Educado e culto, era fluente em português e alemão, e seu gosto pela literatura e pela música o tornava um frequentador das altas rodas sociais. Contudo, em seu passado, escondia-se uma sombra terrível. O sangue de seu próprio pai, derramado em uma noite de ira, pesava sobre sua alma. Esse ato, ao mesmo tempo condenável e libertador, parecia ter liberado o chacal que residia em seu interior. A trama de horrores começou a se desenrolar em 1863, quando Ramos uniu forças com Carlos Klausner, um açougueiro alemão. Juntos, abriram um modesto açougue na Rua do Arvoredo, onde a aparente simplicidade mascarava um pacto com as trevas. As linguiças produzidas ali tornaram-se famosas em Porto Alegre, mas o que os clientes jamais poderiam imaginar era que o sucesso daquele estabelecimento era regado a sangue humano. A primeira vítima conhecida de Ramos foi Januário Martins Ramos da Silva, um taverneiro português. Sob o pretexto de um jantar, Ramos atraiu-o para sua morada sombria. O que deveria ser uma refeição comum transformou-se em um banquete macabro quando Ramos, com um movimento rápido e brutal, desferiu um golpe de machado que partiu o crânio de Januário. Com frieza assombrosa, ele esquartejou o corpo, separando cada osso como um escultor macabro trabalhando em sua obra-prima. As carnes foram moídas e transformadas em linguiças, que mais tarde seriam devoradas pelos desavisados moradores da cidade. Não satisfeito com o horror já cometido, Ramos voltou seu olhar para o jovem caixeiro de Januário, um menino que, sem suspeitar, dirigiu-se à casa maldita para buscar seu patrão. O silêncio da noite foi rompido pelos gritos do garoto, logo abafados por uma degola precisa. Nem mesmo o cão do menino foi poupado, completando o ritual grotesco que se desenrolava naquele lugar amaldiçoado. A cada crime, Ramos seguia um ritual obsessivo. Sentava-se à mesa, recitava um salmo da Bíblia e devorava uma refeição servida por Catarina Palce, sua fiel cúmplice. Depois banhava-se demoradamente, como se quisesse lavar de si as manchas invisíveis de seus pecados. Ao vestir-se, escolhia roupas de elegância refinada e perfumava-se com abundância, a ponto de ser lembrado como o monstro perfumado. Com um semblante impenetrável, ele saía para a noite, frequentando teatros e encontros sociais, ocultando com maestria a fera que habitava em sua alma. Catarina Palce era sua sombra e sua confidente. De origem húngara, Catarina carregava em seu passado a marca da tragédia. Ainda jovem, viu sua família ser massacrada em meio a uma revolução sangrenta. Violentada e abandonada para morrer, ela fugiu para o Brasil, onde conheceu Ramos. Unidos pela dor e pela perversidade, formaram uma aliança sombria. Catarina não apenas auxiliava Ramos nos assassinatos, mas também participava do macabro processo de esquartejamento das vítimas e da limpeza meticulosa dos rastros de sangue. O pacto entre Ramos e Catarina parecia inquebrantável, mas a sombra da desconfiança pairava sobre a cidade. Quando Ramos decidiu eliminar Carlos Klausner, seu antigo cúmplice, em setembro de 1863, o álibi perfeito que havia construído começou a ruir. Sem Klausner para dividir a culpa e os horrores, Ramos se viu cada vez mais acuado. Durante 7 longos meses, lutou contra sua compulsão por matar.
mas o desejo crescia como uma fera enjaulada, roendo os grilhos de sua sanidade. No início de 1864, José Ramos escolheu sua próxima vítima. José Luiz de Caldas Quintela, um comerciante do Rio de Janeiro, estava na cidade para resolver questões ligadas à herança de seus irmãos, mortos de forma violenta. Quintela era um alvo perfeito, um homem sem laços próximos em Porto Alegre. Contudo, a intuição o salvou. Ao chegar à casa de Ramos, algo na atmosfera pesada e nos olhares furtivos o alertou para o perigo. Quintela fugiu antes que fosse tarde demais. Poucos dias depois, Ramos voltou a atacar. Januário Martins, sua antiga vítima em potencial, foi atraído novamente sob o pretexto de negócios. Após um jantar que transcorreu entre conversas leves e brindes, Ramos desferiu o golpe fatal. O ritual prosseguiu como sempre: esquartejamento, remoção dos restos e transformação da carne em linguiças. Mas desta vez, os erros de Ramos começaram a se acumular. Os vizinhos notaram os desaparecimentos e fizeram conexão entre as ausências e os movimentos suspeitos na casa de Ramos. A atmosfera de terror que pairava sobre a cidade culminou em uma investigação policial. Quando as autoridades finalmente invadiram a casa da Rua do Arvoredo, o que encontraram ultrapassava os limites da compreensão humana. O porão era uma câmara de horrores, e as evidências dos crimes estavam por toda parte. Roupas, pertences pessoais e os instrumentos de destruição meticulosamente organizados. No julgamento que se seguiu, os detalhes macabros dos crimes vieram à tona. Ramos, com sua calma inquietante, negava todas as acusações, mesmo diante das provas esmagadoras. Sua indiferença às vidas que destruíra e sua habilidade de manipular os presentes no tribunal aumentaram o horror que ele inspirava. Catarina, por outro lado, cedeu à pressão e confessou, descrevendo em detalhes as noites de terror e carnificina. Sua confissão trouxe clareza ao caso, mas também consolidou sua própria condenação. A sentença de morte para José Ramos foi recebida com um misto de alívio e inquietação. Sua figura tornou-se uma lenda sombria, perpetuada pelos sussurros dos habitantes da cidade. Mesmo após sua execução, o eco de seus crimes continuou a assombrar Porto Alegre. A casa na Rua do Arvoredo, palco de tantos horrores, permaneceu um lugar de memórias sombrias, alimentando lendas e pesadelos. Agora, enquanto a cidade dorme sob o manto da noite, os becos escuros parecem murmurar segredos do passado. E quem passar pela Rua do Arvoredo, sentindo o ar frio e pesado, talvez escute os passos do monstro perfumado, ainda caminhando entre as sombras, em busca de suas próximas vítimas. A lenda do monstro perfumado continua a ser contada em sussurros, uma história de terror e obsessão que nunca foi esquecida. A casa na Rua do Arvoredo foi demolida, mas o local onde ela estava continua a ser um lugar de memórias sombrias. Os habitantes da cidade ainda falam sobre o monstro perfumado, um homem que se tornou uma lenda, um símbolo do horror e da destruição. E se você algum dia se encontrar na Rua do Arvoredo, à noite, e sentir o ar frio e pesado, talvez você escute os passos do monstro perfumado, ainda caminhando entre as sombras, em busca de suas próximas vítimas. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Se você tem uma história de terror ou suspense que gostaria de ouvir aqui, envie para a gente. Quem sabe sua história não é a próxima a ser narrada? Até a próxima. E cuidado com o que se esconde na escuridão.